Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da diabetes do tipo 1, a mais comum na infância. Dados da Federação Internacional de Diabetes indicam que só no ano de 2019, aproximadamente 1,1 bilhão de crianças e jovens com idade inferior a 20 anos foram diagnosticados com diabetes do tipo 1 em todo o mundo. Em Moçambique, o número de novos casos de crianças com diabetes tende a aumentar. Só no Hospital Central de Maputo foram diagnosticados 35 novos casos de crianças com diabetes com idades compreendidas entre os 3 aos 14 anos de idade, só no período de janeiro a outubro deste ano. Este é um aumento significativo quando comparado com a média anual dos anos anteriores, que era de 20 a 25 novos casos. Na reportagem que se segue, vamos acompanhar as histórias dos meninos Carlos Chauk e José Chaves, de 11 e 10 anos de idade, respectivamente, ambos diagnosticados com diabetes do tipo 1 neste ano de 2023. Nós, as crianças do mundo, exigimos os nossos direitos no meio da família e no seio da sociedade. Temos direito à vida e uma nacionalidade. Ser criança é ser feliz, é falar o que pensa, sem pensar no que diz. Quando meu filho começou a ficar doente, começou por não ser uma criança alegre. Já não brincava, apenas sentava. Quando eu lhe mandasse, estava sempre cansado. E quando eu perguntava, ele dizia que não sabia o que sentia. Quando ele ia à escola e quando voltava, bebia muita água e sentia muita sede. E quando voltava da escola, não brincava, apenas ficava sentado. E ficou assim durante 3 dias. E no 4º dia, levei-lhe ao centro de saúde de Magude. Observaram-lhe, mas não tiveram nenhum diagnóstico. Chegamos no centro de saúde às 8 horas e às 18 transferiram-nos para o hospital de Manhissa. Chegamos a Manhissa às 21. Observaram-lhe e novamente não tivemos o diagnóstico. E a criança já estava muito mal. Já não falava, não sentava, não parava, só era pessoa. No dia seguinte, fomos transferidos de Manhissa para o Hospital Central de Maputo. Chegamos e ficamos de baixa. O menino Carlos, de 11 anos de idade, chegou à pediatria do Hospital Central de Maputo em estado grave. Por conta da diabetes, ele perdeu a visão, a audição, a fala e a capacidade de mobilidade. Carlos ficou internado na unidade de cuidados intensivos por 30 dias. Após diagnóstico e tratamento, a família passou por um processo educacional intensivo sobre diabetes tipo 1, que inclui aprender sobre a importância do controle glicêmico, a administração adequada de insulina, a interpretação de sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia, além de outras habilidades necessárias para o gerenciamento eficaz da condição. Às 6 horas da manhã, tem de administrar 2 doses de insulina. Às 12, mais 2 doses. No fim do dia, 2 unidades. E às 21 horas, mais 4 unidades. Tem de medir a glicose antes de dar a medicação. Ao medir e verificar que a glicose está 11, 12 em diante, não posso dar comida, porque está muito acima. Só posso dar água. Após dar água, volto a verificar os níveis da glicose. E se estiver entre 4 e 8, significa que está no ponto certo e que já posso dar de comer à criança. A mãe de Carlos conta que fez ajustes na dieta da família. Para poder controlar o açúcar, ela faz uma contagem cuidadosa de carboidratos, escolhas alimentares específicas e um planeamento rigoroso das refeições. A Gaia
só pode Em casa, porque temos a criança doente, os nossos hábitos alimentares mudaram. Não podemos colocar caldo na comida, outras coisas como pipoca não come. Em casa, diminuímos o uso do caldo. A dificuldade de acesso e o custo elevado de glicômetro representam desafios significativos para as famílias que têm crianças com diabetes. Este instrumento é uma ferramenta essencial para monitorar os níveis de glicose no sangue. Algo com uma máquina, acho difícil. Para ter acesso ao glicômetro não é fácil porque é muito caro e temos de comprar a máquina e as respectivas fitas. Não é fácil porque eu vivo em Magude e lá não tem fitas e em Manhissa também não tem. Quando acabam, tenho de vir à farmácia da cidade para comprar. Não é fácil, mas tenho de procurar até encontrar as fitas para não ter dúvidas sobre os níveis de glicose da criança. Não é fácil porque as fitas acabam e o custo parte de 1000 meticais. Uma fita é uma sequela caminho. Tal como Carlos Chauque, o menino José Chaves, de 10 anos de idade, foi diagnosticado diabetes tipo 1 neste ano. A mãe de José notou que seu filho estava a perder peso e, reconhecendo este sinal de alerta, procurou rapidamente por ajuda médica. Fazia xixi na cama, mas nós não víamos isso aí como um problema. Sim, eu fazia xixi na cama e achávamos que quando isso fosse passar era por causa por ele ser menor. Sim, mas quando eu me ausentei, durante uns 5 meses de serviço, e o pai dele foi me ligando, que o José andava já com problemas de apetite. Então, isso ia me reportando ao telefone. Mas quando eu volto, né, já em junho, foi quando eu via ele, eu não lhe reconheci. Estava muito magro, branco, tudo. Ele é claro, mas estava assim, amarelo, com os olhos côncavos, muito magro mesmo. Eu fiquei assustada quando lhe vi. Então, no dia seguinte, ele era para ele ir à catequese. Então, ele quando despiu-se, e fiquei mais assustada, estava todo em ossos. Eu disse, não vais à catequese, vamos ao hospital. Estás muito magro, essa magreza já não é normal. Então, foi quando liguei para essa minha cunhada. Eu disse a ela que, olha, eu voltei, mas o José está muito magro. Não sei o que está a passar. Então, fomos à casa dela antes. Ela disse, passem por aqui, eu ver a ele. Passamos pela casa dela, viu a ele, disse que de fato ele está muito magro. Não come, disse, ultimamente não está a comer. Mas antes ele era uma pessoa que comia tudo, que apanhava à sua frente. Então foi daí que ela disse, deixa ela ver a glicemia dele. Ela tinha lá o glicômetro, então foi quando me deu a glicemia, ele estava com 38. Então, da casa dela, corremos para a urgência de pediatria. Sim, eu dali levou o soro, acho que era para poder tentar estabilizar o nível de açúcar que ele tinha naquele momento. E depois dali, fomos logo encaminhados para o segundo andar, na endocrinologia. Ficamos lá de baixa durante uma semana. Foi difícil. Acredito que até hoje ainda estamos numa fase de adaptação. Não é fácil. Graças a Deus, ele é um menino um pouco responsável, porque ele logo conseguiu adaptar-se até às picadas. No início ele esquivava, era difícil até para tirar o sangue, mas ele aos poucos foi se acostumando. Muitas crianças com diabetes tipo 1, ao longo do tempo e com o devido apoio e orientação dos pais, cuidadores e profissionais de saúde, tornam-se capazes de assumir a responsabilidade pelo gerenciamento de sua condição. A mãe do menino José conta que seu filho já compreende sobre a diabetes e o manejo da insulina, entende os diferentes tipos de insulina, sabe como medir as doses e administrar injeções na ausência dos pais. Antes de cada refeição, ao acordar, às 6, depois faz às 12, antes de almoçar,
faz às 18 antes de jantar e às 22 antes de ir à cama. Até porque ele já sabe que eu também vou trabalhar, só que esses dias estou de folga, trabalho em turnos, então nos dias que não estou, o pai também está ausente esta hora das 12, ele faz a medicação sozinho. Tiramos quase 90% de sal, e não há batata frita, sabemos que as crianças gostam dessas coisas. Então, eu explico a ele como é que ele deve se comportar. Tu agora és um menino diabético, não podes comer doces, tu não podes tomar sorvete de qualquer maneira, não podes comer hambúrguer, não podes... Mas eu ainda não tive a coragem de dizer que isso é uma coisa que vai ser quase sempre assim para a tua vida. Eu ainda não tive essa coragem, tanto que ele sempre me pergunta: mas mãe, quando é que eu hei de melhorar para eu poder comer aquele hambúrguer às vezes que passamos viu, para poder tomar aquele sorvete? Mais ou menos isso. A diabetes do tipo 1 é uma condição que afeta a maneira como o nosso corpo utiliza a glicose, um açúcar que é a principal fonte de energia e, quando não gerenciada de maneira adequada, pode trazer graves complicações e impactar na qualidade de vida das crianças. A doutora Júlia Vitorino, médica pediatra, vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A diabetes mellitus é uma doença crônica que afeta a toda a população, desde os primeiros dias de vida até a fase adulta. E é caracterizada por aumento de níveis de açúcar no sangue, aquilo que nós chamamos de glicose. Para além de ter este aumento de níveis elevados de açúcar no sangue, está associada à incapacidade que o corpo tem de usar este açúcar, poder transformar em energia. Na infância, eu diria que a diabetes ela começa de uma forma súbita e há necessidade de nós conhecermos os sintomas principais. Destes sintomas, nós falamos dos 4 P's. As pessoas podem perguntar o que significa isso de 4 P's. O primeiro P, eu diria a poliúria. O que significa a poliúria? Estaríamos numa situação em que nós temos uma criança que faz muito xixi, significa que urina bastante. Para além de urinar bastante, a frequência também está aumentada na urina. Para além da frequência aumentada, esta criança também pode urinar muitas vezes nas noites. E chamo a atenção para este primeiro P que eu mencionei, porque estas crianças que têm esta poliúria, aumento da frequência urinária, muitas das vezes são crianças que já deixaram de urinar na cama e que, para além de aumentar o volume, eles acordam à noite e molham os lençóis. Numa criança que já deixou de urinar, isso tem que nos chamar a atenção. O segundo P seria polidipsia. Polidipsia significa sede extrema, vontade de beber água. É uma criança que sente sede, bebe bastante água ao longo do dia e não se sente satisfeita, mesmo assim continua com a sede. A polifagia estaria a falar de uma criança que se apresenta com uma intensa vontade de comer, tem bastante fome, vai comendo várias vezes ao longo do dia e não sente a saciedade. Nesta criança, para além de comer bastante, nós notamos que não há ganho de peso. Seria o último pé, que é perda de peso. É uma perda de peso progressiva. A criança vai emagrecendo de uma forma extremamente preocupante. Para além
dos 4 P's, eu estaria a falar também de outros aspectos relevantes para esta criança que está na suspeita da diabetes. Estaria a falar de uma criança que tem fadiga. Fadiga é um cansaço. É uma criança que vai se manifestar com um cansaço extremo. A criança sai, vai brincar, corre, joga bola e quando volta diz que não se sente bem, está cansado, está fraco. Este também pode ser um dos sinais de início da diabetes. Para além disso, também temos outros sinais que a criança pode apresentar, que é o que nós chamamos prurido. Prurido seria, neste caso, comichão. Esta comichão pode ser a nível da pele, pode ter também lesões a nível da pele. Esta comichão e as lesões também podem ser observadas a nível dos genitais, tanto das crianças do sexo masculino, assim como do sexo feminino. No sexo feminino, normalmente pode se manifestar com um simples escorrimento vaginal. O diagnóstico da diabetes, eu chamo isso a atenção mesmo pela definição feita. Seria nível elevado de açúcar no sangue. Só o nível elevado de açúcar no sangue não nos leva a um diagnóstico de diabetes. É que nós associarmos aos sinais e sintomas. Se nós temos níveis altos de diabetes e conhecendo os sinais e sintomas, haverá uma confirmação para medir este nível de açúcar e, por vezes, acoplamos a outro exame laboratorial. Se nós estamos numa situação em que suspeitamos que haja uma diabetes em curso, o que nós aconselhamos à população em geral é que se dirija a uma unidade sanitária. Quando o paciente chega nesta unidade periférica e confirma-se ou suspeita-se que haja uma diabetes, é encaminhado para outra unidade com capacidade de encaminhar os pacientes para iniciar o tratamento. Uma vez que nós sabemos muito bem que um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e adequado é o sucesso para melhorar a qualidade de vida deste tipo de paciente. Uma criança diabética é igual a uma outra criança que não seja diabética, porém com algumas exceções. Existem regras para o segmento da diabetes e, entretanto, há que fazer o tratamento de forma correta e adequada. Quando o tratamento é feito de forma correta e adequada, não há nenhuma contraindicação. É uma criança que, em relação ao cotidiano, flui, faz tudo igual, não tem nenhuma contraindicação. Tem direito a todas as atividades que ela tem direito como criança. Nós temos pilares de tratamento. E no pilar de tratamento e segmento do doente ou da criança com diabetes, nós enquadramos o tratamento específico, que em especial para diabetes tipo 1 é a insulina. Não só, nós temos que adequar isto a uma alimentação adequada, isto diria educação alimentar, como deve ser para esta criança, e para além disso existe uma educação diabetológica. Esta criança deve saber o que é a diabetes, quais são os sinais, qual é o tratamento e o que deve fazer. Esta criança, na educação diabetológica, também impõe a necessidade de ter uma alimentação adequada. Porque se essa criança vai à escola, faz a insulina, que é o seu tratamento, e não se alimenta adequadamente, ela pode ter complicações. Porque nós temos as complicações da fase aguda e temos as complicações crônicas, que é a longo prazo. E dessas complicações da fase aguda, nós poderíamos encontrar a hipoglicemia. O que isso significa? Que o nível de açúcar vai baixar. Isto é um risco para esta criança. Esta criança pode cair, pode ter convulsões e pode complicar para a fase pior, que nós todos sabemos, pode levar à morte desta criança. O número de novos casos de crianças com diabetes tende a aumentar em todo o mundo. Atualmente, cerca de 1 milhão de crianças e jovens adolescentes com idade inferior a 20 anos têm a diabetes do tipo 1. Este número representa apenas uma fração do total,
já que a diabetes do tipo 2, anteriormente mais comum em adultos, está a tornar-se cada vez mais prevalente entre os jovens. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar da diabetes do tipo 1, a mais comum na infância. Vamos agora dar oportunidade aos nossos telespectadores para que participem do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Chamo-me Laura Alice. Gostaria de saber se diabetes na infância tem cura. Olá, telespectador. A diabetes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas é uma doença controlável. Olá, doutora. Sou a Tatiana. Gostaria de saber se os sintomas de diabetes na infância nem sempre são aparentes. Olá, telespectador. Nós temos os sinais e sintomas principais da diabetes na infância, mas nem todas as pessoas têm a capacidade de apresentar todos esses sintomas. Podemos estar perante uma situação em que uma criança aparece com diarreia e vômitos. Pode ser este primeiro sinal, primeira suspeita que esta criança tenha diabetes. Perante um quadro destes, nós temos que nos dirigir a uma unidade sanitária próxima para confirmar ou descartar esta suspeita. Para além de diarreia e vômito, também podemos ter dores abdominais associadas a vômito ou uma respiração rápida e de difícil controle. Pode ser o primeiro sintoma da diabetes na infância. Olá, doutora. Eu sou Ana Simeone. Gostava de saber se as crianças com acima do peso são mais propensas a ter diabetes? Olá, telespectadores. As crianças, quase sempre, na sua maioria, elas são portadoras da diabetes tipo 1. Mas, com a mudança do estilo de vida, uma alimentação não equilibrada, nós, hoje em dia, notamos que muitas crianças são obesas. E esta obesidade é um fator de risco para desenvolver a diabetes. Neste caso, seria diabetes tipo 2. Olá, eu chamo-me Celso. Eu gostaria de saber se quem tem pais com diabetes também terá diabetes. Olá, telespectador. Dizer que o facto de ter familiares do primeiro grau com diabetes é um fator de risco para que esta pessoa num dia desenvolva a diabetes. Dizer que o facto de ter um parente, um familiar próximo com diabetes não é igual a diabetes, mas esta pessoa tem um risco de desenvolver a diabetes. Olá, doutora. Meu nome é Marcela Tomás. Gostava de saber se toda criança com diabetes precisa tomar insulina. Olá, telespectador. Toda criança que é diagnosticada diabetes tipo 1, o tratamento é exclusivamente insulina. Embora, com o tempo, com a mudança de estilo de vida, tenhamos crianças com a diabetes tipo 2, estas crianças não usam insulina. Neste caso, estariam a usar antidiabéticos orais. E em algum momento, na evolução da própria diabetes, poderão precisar de insulina para o tratamento. O mês de novembro é marcado pela passagem do Dia Mundial da Diabetes. E para celebrar esta data, os profissionais de saúde decidiram deslocar-se a algumas escolas para partilhar informações com os estudantes e os professores em relação à importância do diagnóstico precoce da diabetes na infância. Vamos acompanhar este processo no Externato Fundane, na cidade de Maputo. Hoje estamos no Externato Fundane, identificamos e escolhemos esta escola
porque temos algumas crianças aqui que são seguidas no Hospital Central, nas nossas consultas, não é? Crianças essas que são portadoras de diabetes. Nós recebemos a iniciativa de bom agrado. Achamos que esta iniciativa vai complementar aquilo que é o nosso apelo com os nossos alunos aqui na escola. Digo isto na vertente hábitos alimentares e saudáveis, não é? Então, esta palestra veio acrescentar aquilo que tem sido o trabalho dos professores para com os alunos, mas também munir esses professores de estratégias de como eles podem atender as crianças numa situação de crise ligada a esta doença que é a diabetes. A alimentação para o indivíduo diabético é a alimentação mais saudável que existe, que em condições normais todos nós, diabéticos ou não, deveríamos fazer parte desse tipo de hábitos alimentares. Por quê? Porque a alimentação do indivíduo com diabetes é extremamente saudável. É uma alimentação extremamente saudável, isenta de calorias excessivas, neste caso isenta de frituras, isenta de açúcares, não é? Então é alimentação saudável que privilegia muito frutas, privilegia muito vegetais, privilegia muito a ingestão de água, bem como a prática da atividade física. E numa forma geral de dizer, na verdade, esta alimentação é muito menos custosa, né? É mais econômica comparativamente ao tipo da alimentação que a comunidade, de uma forma geral, né? O povo, nós, de uma forma geral, temos tido, não é? Porque o diabético passa a retirar as frituras da sua alimentação, passa a retirar os açúcares da sua alimentação. Então, isso, numa vertente melhor observando, a gente acaba economizando mais. Já vamos para o final do ano. Sabemos que o final do ano é um período em que toda criança ingere muito doce. E achamos que com esta palestra vamos munir as nossas crianças de conhecimentos, de cuidados que devem ter com esta doença. Mas mais do que cuidados, se calhar também essas crianças poderão ser mensageiras desta mensagem de hábitos saudáveis de alimentação para com os seus pais. Dizer que sempre nas refeições mais grandes, neste caso pequeno almoço e jantar, se possível temos que ter sempre vegetais, não é? A fruta, dependendo da condição, podemos ter até 4 frutas ao dia, não é? Mas dependendo da condição. Não havendo condição, podemos procurar no mínimo que essa criança faça 2 frutas ao dia. Então nós priorizamos muito frutas, priorizamos muito vegetais, não é? E alimentos na sua forma natural possível, não é? No caso dos carboidratos, estamos a falar de quê? Estamos a falar de cereais, estamos a falar de batatas. Então, neste caso, há que privilegiar-se mais a batata doce, a mandioca, a batata reno. Então, aqui, porque estes alimentos, eles na sua forma natural, não é? Eles contêm mais nutrientes, contêm mais fibras, não é? E a energia que ali existe é menor comparativamente aos alimentos industrializados, neste caso, né? Vamos supor o pão comparativamente à mandioca, é sempre melhor privilegiarmos o quê? Privilegiarmos a mandioca. O pão comparativamente à batata doce, é sempre melhor privilegiarmos a batata doce. E no caso das crianças, podemos evitar, no lanche das crianças, podemos evitar as pipocas. De uma forma definitiva, até não daríamos as pipocas às crianças, não é? A saúde não se adia. A saúde cuida-se desde ter a idade. Então é preciso que o encarregado tome isto como sério e possa também o encarregado educar o seu filho, o seu vizinho, para que tenha esses hábitos alimentares saudáveis, por forma a evitar esta doença que é a diabetes, que é uma doença que muitas das vezes é vista como escondida, mas ela está lá. E é preciso ter muito cuidado para que ela não traga luto às nossas famílias.
Pai, mãe, encarregado de educação, se notou que a sua criança está a urinar várias vezes, tem uma sede excessiva, está a registrar perda de peso, estes são alguns sinais de alerta para diabetes do tipo 1. Dirija-se o mais rápido possível para a unidade sanitária mais próxima, de modo a obter o tratamento e o diagnóstico correto, pois só assim estará a garantir uma melhor qualidade de vida para a sua criança e evitar futuras complicações. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.